Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe do canal Estradas da Amizade e hoje eu quero trazer uma pequena biografia sobre Jó. Então, sem demora, vamos lá. Nosso personagem vivia na terra de Uz, que provavelmente incluía o território de Edom, em algum lugar do que hoje é o sul de Israel e da Jordânia. Sua história está ambientada no segundo milênio antes de Cristo, no período dos patriarcas. Sabemos disso pelos indícios que encontramos no seu livro, pois não faz nenhuma referência à lei ou outros acontecimentos posteriores. É o primeiro dos livros poéticos e seu autor é desconhecido. Mas grande parte dos estudiosos acredita que ele tenha sido escrito na época de Salomão. Ele traz a história de um servo de Deus que, por causa do medo que dominava seu coração, passou por grande sofrimento. Seu nome é Jó, que em hebraico é Yov. O significado do nome é incerto, mas pode ser odiado, perseguido ou hostilizado. O próprio Deus o definiu como um homem íntegro, justo e temente a ele. Era próspero, o mais rico do Oriente. Tinha uma grande família com 10 filhos, além dos muitos servos e animais. Era costume de seus filhos oferecerem banquetes em suas casas que, pelos costumes da época, podiam durar até uma semana, dependendo da ocasião. Sempre ao término de um desses eventos, Jó chamava a todos e fazia com que se purificassem. E na madrugada oferecia um holocausto, que eram ofertas totalmente queimadas, em favor de cada um dos filhos, agindo como um sacerdote da família diante do Senhor. Ele levava isso tão a sério que fazia expiação até pelos pecados do coração, pois pensava o seguinte: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Nota: esse verbo expiar com X significa purificar, reparar um crime, uma culpa ou falha cometida. Não confunda com o verbo expiar com S, que é observar escondido o que alguém está fazendo, ok? Continuando. Certo dia, Satanás se apresentou a Deus e começou a questionar a fidelidade de Jó. Com a permissão do Senhor, o diabo começou a prová-lo, destruindo tudo o que ele tinha. Em pouco tempo, perdeu os animais, servos, sua saúde e seus 10 filhos. Somente sua esposa ficou, e a mesma questionava a fé que o marido ainda tinha no Altíssimo. Ela chegou a dizer para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Jó a repreendeu dizendo: "Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Outra nota aqui. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham o conhecimento de que era o diabo que fazia o mal. Eles pensavam que de Deus vinha tanto o bem quanto o mal. Somente com a vinda de Jesus é que isso passou a ser ensinado, ok? Jó estava cheio de tumores pelo corpo e raspava as feridas com cacos de telha, assentado entre as cinzas. Sua doença é incerta, mas aí na tela você pode acompanhar os sintomas junto com as referências no próprio livro. Eram elas: úlceras purulentas e dolorosas que cobriam o corpo inteiro, pesadelos, crostas de feridas que enegreciam e descascavam, desfiguração e aparência repulsiva, mau hálito, magreza excessiva, febre e dores de dia e de noite. Ao saberem do ocorrido, seus amigos vieram para consolá-lo. A palavra diz: quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Nota: os amigos adotaram uma forma drástica de lamento, geralmente reservada para casos de morte. Sobre o silêncio deles, falar antes da pessoa enlutada era considerado uma atitude de mau gosto. Aos poucos, os amigos começaram a acusá-lo de ser um pecador em um longo debate que tiveram. Eram eles: Elifaz, da cidade de Temã, famosa por seus sábios; Bildade, de Suá, era provavelmente descendente de Suá, um dos filhos de Abraão com Quetura;
Zofar de Naamate, provavelmente de Naamá, situada no norte da Arábia, e Eliú de Bus, sírio da região desértica do Oriente. Após longos discursos e acusações, o Senhor veio e começou a falar e a fazer perguntas a Jó. E Jó declarou: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Todo-Poderoso também falou indignado aos amigos de Jó por terem falado coisas erradas sobre o Altíssimo, e mandou que apresentassem holocaustos junto com Jó, que o Senhor o ouviria e não seriam punidos pelas besteiras que falaram. E assim foi feito. Mesmo passando por todas essas provações, Jó não pecou e nem deixou de ser fiel a Deus. O Senhor restituiu em dobro tudo aquilo que havia perdido. Seus parentes vieram ter com ele e o abençoaram com presentes. E o final de sua vida foi mais abençoado do que o início. Teve mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e não havia naquela terra moças mais bonitas do que suas filhas. E a palavra termina dizendo: E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Que história, não é mesmo? Eu te convido a ler o livro inteiro, com muito mais detalhes, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através da história dele. Não importam as aflições que passamos, se formos fiéis, o socorro virá da parte de Deus e seremos abençoados por Ele. Não deixe o medo dominar seu coração como fez Jó e acabou sofrendo as consequências disso. Coloque a sua confiança inteiramente em Deus, que Ele vai te socorrer. Para você que quer saber um pouco mais, eu vou deixar na descrição o link de um vídeo muito interessante do Dr. Rodrigo Silva para complementar o assunto. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, um comentário, se inscreva no canal caso não seja inscrito e até a próxima.